Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Andrei, Patrícia e Isis. Eu estava aqui acompanhando desde antes do horário regulamentar, só esperando esses 5 minutos convencionais aí de tolerância. Teve uma hora até que caiu, todo mundo, ficou só a Isis. Eu e a Isis. Mas aí parece que foi uma instabilidade do sistema, né? Que logo depois o André e a Patrícia voltaram. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o chat. Não foi isso, Isis? Ficou só sua imagem ali. Mas eles voltaram rapidamente, ficou claro que era uma instabilidade, uma queda. Dia desses eu fui derrubado aí. Isso não costuma acontecer comigo não, mas eu vejo os alunos saindo e entrando. Certamente é uma questão de conexão do sistema. Do dia fui eu que apareceu desconectando, isso aí, Isis. Do dia fui eu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? Porque eu tô com a voz não exatamente 100%, porque além de eu dar muitas aulas, né, semana inteira, ontem teve um certo evento esportivo que fez eu exigir um pouco mais da minha voz, se é que vocês me entendem, sabe? Quer dizer, se é que vocês me entendem. Vou tomar um cafezinho. E aí eu não tenho muita maturidade para isso, não. Acabou que eu usei da minha voz. Um pouco mais até do que deveria. Oh, meu pai. Bom, mas se os senhores estão ouvindo, isso é o suficiente, está muito bom. Vamos lá, vamos dar prosseguimento, meus amigos, porque nós não temos tempo a perder. Nós vamos... Deixa eu dar uma... Só um momento, já vou liberar aí. Então, meus amigos, como eu dizia, nós vamos dar prosseguimento ao estudo da teoria geral do processo. Vamos ainda continuar no importantíssimo tempo dos direitos fundamentais que se aplicam no processo, das garantias fundamentais do processo, que conformam, que ajustam, que interpretam, servem de balizas seguras para a interpretação do modo como o processo deve se desenvolver, do modo como a jurisdição deve ser exercida. Então, o tópico dos mais importantes que tem são os princípios processuais. Vamos vendo cada um deles com calma. Nós vamos hoje tratar de alguns princípios. Pretendo ver com os senhores 3 princípios, no mínimo 2 princípios. O primeiro desses princípios é o princípio da cooperação. Princípio da cooperação. Uma primeira consideração, a primeira informação, do ponto de vista, vamos dizer, terminológico, do ponto de vista de denominação, há quem diga realmente cooperação, é a terminologia que foi originalmente usada pelo professor Miguel Teixeira de Souza, um autor lusitano, um autor português, que foi responsável pelo desenvolvimento desse princípio, que nós veremos que é mais do que um princípio, na verdade. É um modelo de pensar o processo, é um sistema processual. Vamos chegar lá depois.
Então, Miguel Teixeira de Souza se referia como princípio da cooperação. O professor Fred Didier se inspirou nas obras do professor Miguel Teixeira de Souza, até quando do doutoramento, pós-doutoramento do Fred em Portugal, aprofundou o estudo da cooperação. Não foi o Fred que trouxe para o Brasil, mas o Fred foi responsável pelo desenvolvimento, por jogar luzes nesse chamado princípio da cooperação. O professor Leonardo Carneiro da Cunha também se refere à cooperação. Na verdade, a doutrina majoritária denomina esse princípio que estudaremos aqui como sendo da cooperação. Já o professor Daniel Mitidiero se refere a esse mesmo princípio, tudo o mais igual, mas chama de um modo diferente. O professor Daniel Mitidiero se refere ao princípio da colaboração. Ao invés de cooperação, seria colaboração. E há quem chame também, como o professor Alexandre Freitas Câmara, como Ronaldo Bretas, como Dierle Nunes. Esses autores referem à ideia de comparticipação. Comparticipação. Aqui, além da questão terminológica, eles dão esse nome, os nomes distintos, porque, como eu disse, surgiu com a cooperação, né? E aí, Daniel Mitidiero, Alexandre Câmara, eles vão dizer que, na verdade, seria incompatível se imaginar que uma parte coopere com a outra, né? E realmente não é esse sentido. Quando se fala em cooperação, esse é um dado importante, não está inserido nessa garantia, que nós aprofundaremos a seguir, a ideia de que uma parte teria o dever de cooperar, de ajudar a outra. Naturalmente, as partes têm pretensões distintas no processo. Uma quer ganhar, a outra não quer perder. Uma quer receber a quantia, a outra não quer pagar nada, e por aí vai, né? Não seria crível imaginar que por essa cooperação, ou colaboração, ou comparticipação, eu vou passar a falar cooperação de um modo único. Já fizemos o à parte aí das denominações distintas. Mas não seria possível imaginar que por essa cooperação, por exemplo, o autor tivesse que ligar para o réu e falar assim: olha, réu, você não esquece não, hein? Amanhã vai acabar seu prazo para contestar. Então, por favor, estou aqui te lembrando, estou cooperando contigo. Não é esse o sentido. Não é que uma parte tem que dar carona para outra para ir para a audiência. Não. Não se exige que uma parte coopere com a outra. Na verdade, o curioso aqui nessa parte, teve uma obra, um texto publicado na Revista de Processo por um professor da Universidade do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Um professor da Universidade do Espírito Santo, professor Marcelo Pacheco Machado, que o título do texto era Princípio da Cooperação. Seria o modelo processual do arco-íris ou o processo civil dos ursinhos carinhosos? Era uma pergunta. Tudo vai dizer que não, que a cooperação não significa transformar o processo civil nos ursinhos carinhosos, numa coisa fofa, que uma parte tem que, nesse sentido, ajudar a outra. Não significa isso. Então, significa o quê? Bom, a cooperação, colaboração, a comparticipação, a participação junto, né, significa que as partes e o juiz também, né, todos os sujeitos do processo, elas devem cooperar
com a jurisdição. Então, veja, não é que uma ajuda a outra, não é que uma coopera com a outra. Não. As partes, o juiz, o Ministério Público, todos aqueles que de qualquer maneira participam do processo devem cooperar, contribuir com a jurisdição. Ou seja, em relação à jurisdição, se as partes já não criarem incidentes infundados, não promoverem atos procrastinatórios, ou seja, tomar atitude que não tem nada a ver só para atrapalhar o processo, se as partes, muita ajuda quem não atrapalha, não é isso? Então, coopera com a jurisdição quem não atrapalha, quem não cria vícios processuais, quem não atrapalha o andamento do processo. É nesse sentido que nós devemos entender essa garantia. A cooperação não é de sujeito para sujeito. A cooperação é em relação à atividade que será desenvolvida. O processo se desenvolve para permitir o exercício da jurisdição. Já falamos a respeito da instrumentalidade do processo. Ok? E aí, tendo passado essa ideia do que significa essa garantia, vamos ao artigo 6º do CPC, que é um dispositivo muito importante. Artigo 6º do CPC. Ali está só o artigo 6º, não tem qual é o diploma normativo, temos um trato. Quando estiver assim, é porque é o CPC. Artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável é outra garantia, decisão de mérito justa e efetiva. Então, tira aquela parte ali que está entre vírgula, em tempo razoável, porque aí é um outro princípio da duração razoável, mas não atrapalha em nada. O dispositivo afirma que todos os sujeitos do processo devem cooperar para a obtenção da jurisdição, decisão de mérito justa e efetiva. Então, vejam, todos os sujeitos significa que todo ele que, de qualquer maneira, participe do processo. Aí inclui as partes, aí inclui o juiz, aí inclui o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, veremos a seguir, aí inclui eventuais terceiros intervenientes, auxiliares da justiça, sujeitos do processo, nós veremos num tópico apartado. Mas o que é importante os senhores perceberem é que o dispositivo não falou que as partes, todas as partes, utilizou de um termo mais amplo, mais genérico. Sujeitos é um gênero onde se incluem diversas espécies, essas que eu acabei de lhes dizer. Então, esse é o primeiro ponto. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Essa cooperação entre si significa auxílio mútuo, que um leva o outro para a audiência? Não. Já vimos que cooperação não tem esse sentido, não tem esse significado. Cooperação com a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Muito ajuda quem não atrapalha. Significa que as partes não devem criar empecilhos ao exercício da jurisdição. Que as partes não devem criar incidentes infundados, atrapalhar o andamento do processo. Assim, elas contribuem com o exercício da jurisdição. Então, nós vimos lá no princípio do contraditório, importantíssimo princípio do contraditório, que é pelo contraditório que a democracia infiltra o processo. Uma ampla participação das partes, dos interessados, de modo que possam exercer influência no resultado do processo. O processo ele se torna, portanto, uma comunidade de trabalho, todos trabalhando
cada um no seu interesse, claro, cada um puxa a corda para o seu lado, natural é do jogo. As partes são sujeitos interessadas no resultado. Então, são sujeitos parciais, vamos assim dizer. Cada um está cuidando do seu umbigo, natural. Mas, ao proteger o seu interesse, você não pode atrapalhar que o Estado exerça a jurisdição. Cada um na sua função, o processo se desenvolve com a ampla participação dos sujeitos interessados, cada um na sua função, cada um protegendo o seu interesse, sem atrapalhar a jurisdição. A lógica é essa. O princípio, seguindo, o princípio da cooperação, ele já teve, passei a análise atual dele, né? O que significa? Ele teve uma perspectiva, uma forma de compreensão que era associada à questão da boa-fé. Então, cooperação era meio que sinônimo assim de agir com boa-fé, uma ideia associada à lealdade processual, à eticidade, questões éticas. Essa lógica da lealdade processual, não agir de má fé no processo, ela permanece, ela continua. Só que a cooperação não é apenas isso, tá? Então, se você for associar, se você encontrar por aí uma associação, alguém colando na ideia de cooperação à lealdade processual, você saiba que elas não são sinônimos, porque a cooperação contém a lealdade, ok? Mas é mais do que isso. É ainda mais do que isso. Então, dito de uma outra forma, em que pese a lealdade estar inserida na cooperação, a cooperação não se resume à lealdade processual. Então, uma das decorrências da cooperação é realmente a lealdade processual, a eticidade. Não criar incidentes infundados, não atrapalhar o processo. Lealdade processual. Não agir de má fé. Essa lógica da lealdade processual inserida na cooperação se encontra no enunciado de número 373 do FPPC. Os senhores se lembram, né? FPPC significa Fórum Permanente de Processualistas Civis. Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 373. E lá ele vai afirmar, esse enunciado, que as partes devem agir, devem se comportar de modo cooperativo, adotando, observando a ética e a lealdade. Uma das leituras da cooperação é realmente a lealdade processual. Não agir de má fé. Não criar incidentes infundados. Não atrapalhar injustificadamente o andamento do processo. Só que ela não se esgota aí. Na verdade, desde sempre se entendeu como cooperação essa ideia de lealdade e não agir de má fé. A grande novidade, a forma como se encara a cooperação hoje em dia, é essa construção, essa leitura do processo como uma comunidade de trabalho. Processo como uma comunidade de trabalho que tem um ponto de contato, portanto, com o contraditório, né? As garantias fundamentais, os princípios, eles não são compartimentos estanques, então cada um do seu lado sem se tocar. Eles se amoldam, né? Então seria meio que como uma nuvem que está lá em cima e horas se separa, hora se toca, hora tem a conurbação.
Então, há ponto de contato realmente entre os princípios. Eu falei em comunidade de trabalho no contraditório, acabei de fazer menção à penetração da democracia, a infiltração da democracia no processo, contraditório, participação. E também na cooperação, essa lógica de comunidade de trabalho. É para o exercício da jurisdição, uma jurisdição qualitativa, é necessário uma efetiva participação dos interessados, um constante diálogo entre o juiz e as partes. E aí, essa ordem de ideias, ela gera consequências infindáveis no processo. Como eu dizia atrás, isso gera uma mudança na compreensão do processo como um todo, uma nova lógica, uma nova forma de encarar o processo. E aí isso vai nos levar a falar, para entenderem bem aonde eu estou querendo chegar, a doutrina a nível mundial costuma apresentar era comumente apresentar 2 modelos de processo a nível mundial. Me perdoem. Estou namorando com esse espirro tem um tempão. Me perdoe. Existiam inicialmente 2 modelos de processo, que eram bem estanques, separados, depois eles foram se misturando um pouco, e hoje em dia surgiu um 3º modelo de processo por conta da cooperação. Então vamos entender cada um desses modelos de processo. Nós tínhamos um primeiro modelo de processo. Então, modelos de processo. Estruturas tipificadas de processo. Nós tínhamos um primeiro modelo de processo, que era o processo adversarial. Processo adversarial. O processo adversarial, ele é próprio do Estado liberal. Qual é a principal característica do Estado liberal? O abstencionismo, não é? Vamos aqui devagar sobre as características, todas elas, do Estado liberal. Mas o Estado liberal, formado logo ali pela Revolução Francesa, um modelo de liberdade ao extremo, e o Estado, para respeitar a liberdade dos cidadãos, ele não intervém, de modo geral, nas esferas da sociedade. É isso que significa dizer que o Estado é abstencionista, o abstencionismo. Então, abstencionista. O Estado é abstencionista. O Estado não se mete nas esferas da sociedade. Ele promove, ele respeita, ele consagra a liberdade em um sentido amplo. Claro que quando a gente vai pensar no exercício da jurisdição, que é uma das atividades do Estado, a jurisdição ela é influenciada, ela vai ser em um sentido ou em outro, se ela estiver num Estado democrático, se ela estiver numa ditadura. Então, o modelo de Estado, se o Estado é um Estado social, se o Estado é um Estado liberal, o modelo de Estado influencia o modo como os juízes, lato sensu, atuam, que é o próprio Estado quem vai exercer jurisdição. Né? O juiz é um longa-manos, o juiz é um agente do Estado. Quem exerce jurisdição é o Estado. E a forma de pensar o Estado, a forma como o Estado é construído, a forma como o Estado é estruturado, sedimentado, influencia no exercício da jurisdição, que, por sua vez, influencia no processo, naturalmente. É o Estado quem faz as leis também que devem ser aplicadas. Então, pensar o modo do Estado tem repercussão direta na formação do direito, na aplicação do direito, na interpretação do direito e tudo mais. Então, em um Estado liberal, de modelo abstencionista, naturalmente, o exercício da jurisdição tinha essa conotação liberal. Então, é próprio do processo adversarial que
as partes sejam fortes e que o juiz seja fraco. Entendam bem aqui o que eu estou falando. É claro que não se cogita de um juiz fraco no sentido de poder do Estado. Não. O Estado, logo ali depois da Revolução Francesa, período napoleônico, tinha nada de fraco. A história mostra isso para os senhores. Fraco no sentido bélico, fraco no sentido de guerrear, fraco no sentido de poder, mandar e ser obedecido. Não estou falando disso. Uma outra associação ao Estado liberal, Estados Unidos da América. Quem cogita que nos Estados Unidos da América o Estado é fraco? Não, é que o Estado não se mete. Então, aquela lógica ali, partes fortes, juiz fraco, é quanto ao andamento do processo, quanto à força de tração do processo, ao impulsionamento do processo, o que faz o processo andar. Então, nós temos os atos processuais a seguir, nós temos o ponto de partida, o ponto de chegada. A chegada é o juiz exercendo jurisdição. Quem começa o processo são as partes. E quem leva o cavalinho do ponto de partida ao ponto de chegada? Quem é que conduz o processo do início ao fim? As partes. As partes têm uma atuação forte e o Estado, na condução do processo, tem uma atuação fraca. Quem se aventurar, quem procurar assistir uma série qualquer da Netflix que trata sobre o mundo jurídico, verá que o foco é centrado no papel dos advogados, do Ministério Público. E o juiz aparece uma hora ou outra ali. Porque a hora de atuação do juiz é ao final. O juiz recebe o processo pronto. As partes fazem o processo. As partes constroem o processo e conduzem o processo do início ao fim, praticamente. O juiz só aparece se uma das partes cometeu algum abuso qualquer, algum desvio, aplicou mal a lei. No mais, quem tem uma atuação forte são as partes. Chama a testemunha no escritório do advogado e filma ali a prova testemunhal produzida pelas partes, apenas pelas partes. Quem constrói o mandado para a testemunha comparecer é o advogado. Quem prepara a sala de reuniões para fazer audiência é o advogado. Transforma quase que numa sala de audiência. E aquilo tudo é juntado ao processo. É reduzido. Quem conduz o processo são os advogados. Ok? Então, quando se diz ali partes fortes, juiz fraco, é quanto à condução do processo, ao desenvolvimento do processo. Elas têm uma participação fortíssima, e o juiz menos. Porque o Estado é liberal, o juiz não se mete na condução do processo. Ele vai julgar depois com aquilo que apareceu na mão dele. Problema das partes. Lógica do Estado liberal. Problema de vocês, se virem aí. Eu estou aqui de fora só olhando. Se tiver alguma ilegalidade, se alguém se desvirtuar da aplicação do direito, aí vem aqui. Nós resolvemos. Como é que é o Estado liberal na economia? Deixa as empresas, os cidadãos se entenderem. O Estado fica só de fora olhando. Sabe aquela ideia de mão invisível do Adam Smith? Mão invisível do Estado. Ok? O Estado liberal, ele costuma ser equiparado ao guarda noturno. Estado guarda noturno. O guarda noturno fica parado no posto, né? Tá de noite, tá escuro, não vai ficar andando por aí para dar mole, né? Ele fica paradinho ali. E ele para onde? Ele para perto de uma propriedade, para proteger a propriedade. Ele para perto de uma pessoa mais importante. Então, o guarda noturno do presidente da República fica ali protegendo. Ele não fica andando como de manhã, o guarda diurno. O guarda noturno fica num posto dele, parado, geralmente, para proteger aquilo ali. É o Estado liberal. Fica parado na dele e fica de olho. Se acontecer alguma coisa mais importante, ele vai lá e age. Ok? Esse é o Estado liberal. É o modelo de pensar o processo liberal, que é o chamado processo adversarial.
Por que adversarial? Porque quem conduz os processos não são as partes não são adversárias uma da outra? Ali, processo adversarial é aquele no qual a condução do processo se dá essencialmente pelos adversários. Ok? Esse é um modelo de um lado. Nós temos um outro modelo de processo, que é o processo inquisitorial. Processo inquisitorial. Processo inquisitorial, que vem de inquisição, ele é próprio do Estado social. O Estado social, ao contrário do liberal, ele não se omite, ele não se abstém, ele não fica parado na dele. Ele é quase como um cão farejador, ele vai atrás. Então, ele não é abstencionista, ele é intervencionista. O Estado social se mexe em tudo. Cria políticas públicas, cria empresas públicas. O Estado, mesmo o Estado que cobra impostos das empresas, de quem participa do setor econômico, ok, tá certo, tributo, tem sua função, tem que cobrar. Uns cobram muito, uns estados cobram muito, outros cobram menos. Aí é uma questão econômica, fiscal. O que importa é que o Estado cobra imposto, uma tributação das empresas, não apenas das empresas, né, mas no meu exemplo aqui é das empresas, porque o Estado tem que ter o dinheiro, poderio econômico para desempenhar suas funções. Ok, desde sempre foi assim, tem que ser assim. A crítica não está na cobrança de tributo, naturalmente. O Estado cobra impostos da atividade econômica. E ele, o Estado social, um Estado intervencionista, um Estado participativo, ele, Estado, também cria empresas públicas. Empresas. O Estado cobra impostos das empresas e atua competindo com as empresas. Aí, é uma intervenção. Intervenção está demais, eu acho. Aí, tudo bem. Quando o Estado está em posição equiparada com as empresas privadas, ele cobra imposto da empresa pública também. A empresa pública também paga, para ter uma questão isonômica, né? Mas, enfim, essa é uma larga discussão no STF, e foge aqui o contexto da nossa aula, mas o Estado social, ele é tão intervencionista que ele intervém até nesse sentido na economia. Ele intervém diretamente. Então, é um Estado intervencionista, é um cão farejador. E quanto à condução do processo, que tem uma repercussão direta, como nós vimos, a lógica se inverte. As partes são fracas, e o juiz forte. Esse fraca e forte se dá em relação ao quê? A condução do processo. Tá? O que faz o processo andar, na tarefa de fazer o processo andar, de impulsionar o processo, as partes são fracas. Ao passo que o juiz é forte. O Estado juiz é forte. Esse é um modelo de processo inquisitorial. A Inquisição não vem de uma punição do Estado, alguns da Igreja e barra do Estado também, a alguns sujeitos, sem tanta participação desses sujeitos. Aquilo que eu falei lá no contraditório. No regime de exceção, lá de Benedito Mussolini, por exemplo, o cara batia a porta, pum, pum, pum. Aí abria lá o sujeito, jantando com a família, aí o oficial de justiça, sei lá, o capataz, o general, a gente veio pegar ali o fulano de tal, levar ele para trocar uma ideia com ele, bater um lero, levar ele ali para um quartel, general. Mas espera aí, eu não quero ir, não, porque importa a sua vontade. Nós estamos indo ali, na verdade, te levar para te matar, vamos te matar, dar uma injeção, aplicar uma bala. Mas por quê? Porque você foi condenado.
Como é que eu fui condenado? Eu não sabia de nada. Não participei desse processo. Pois é, sua participação é colocar o corpo lá para morrer. Está sabendo agora. Como é que você não sabia de nada? Está sabendo agora. O que significa isso? Estados de exceções que não promovem direitos fundamentais, perseguições políticas, tudo mais, tinha um simulacro de processo, um falso processo. Colocava lá uma sequência de folhas, com a autoridade estatal dando lá os despachos, colocava na frente da capa um carimbão de processo. Aquilo pode ser tido por um processo? O Estado participou fortemente desse caso. A parte não participou nada. Não teve contraditório. Isso hoje em dia não pode ser tido por um processo, né? Mas nessa loja, tirando os casos extremistas, como esses que eu mencionei, há não muito tempo atrás, em muitos casos, ainda hoje, o processo civil brasileiro ele estava muito mais próximo a esse modelo de processo inquisitorial. Mesmo quando da democracia instaurada, ainda tinha o processo ele tendia mais, ele tombava mais por um lado da inquisitoriedade, porque as partes eram fracas, o juiz era forte, o Estado juiz era forte. O processo só andava se e quando o juiz quisesse. Então as partes não tinham poder de condução do processo. Tinha que pedir para o juiz para fazer o processo andar. Excelência, quero produzir prova, quero fazer daquela forma. Por favor. Excelência, marca aí a audiência. Excelência, intime aí a outra parte. Vamos lá, cartório do juízo, está demandando. Tudo dependia do Estado. Processo andar, e os senhores verão a condução do processo, os atos processuais, o procedimento, os atos de comunicação processual, como uma intimação, por exemplo. Vai chegar o momento. Mas tudo dependia do Estado, um Estado forte. As partes fracas, no sentido da condução do processo. Próprio de um Estado social, intervencionista. Era o modelo de processo inquisitorial. Quando se fala, portanto, em modelo adversarial de um lado, inquisitorial do outro, o que se está querendo investigar é quem tem a proeminência na condução do processo. E eu lhes disse que surgiu um terceiro modelo de processo, que é o que nós estamos instauramos já no sistema processual brasileiro com o Código de 2015. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nem todos compreenderam ainda. Mas é o modelo de processo, é o processo cooperativo. Processo cooperativo. O modelo de processo cooperativo seria próprio dado democrático de direito. Estado democrático de direito que tem como característica, ao invés do abstencionismo e do intervencionismo, se preza por um equilíbrio. Desde a formação do Estado democrático de direito, o Estado democrático de direito, como diz Barroso, tem dois corações, o do direito e o da democracia, um equilíbrio entre esses fatores. É próprio do Estado democrático de direito o equilíbrio. E quanto à condução do processo, nós não vamos cogitar em falar em partes fortes, partes fracas, juiz forte, juiz fraco. Nós temos uma condução equilibrada do processo. Acho que foi, né? Equilibrada do processo. Uma distribuição equilibrada das funções no processo, sem nenhuma distância entre um sujeito todo-poderoso, seja a parte, seja o juiz, e o outro fragilizado, um pobre coitado, seja as partes, seja um juiz. Nós temos um justo equilíbrio, uma distribuição das funções. Essa é uma das formas de se entender o artigo 6º do CPC, quando ele diz
que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Cada um desempenha a sua função. Para fazer o processo andar no sentido da jurisdição, o dispositivo continua, né? Para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, a decisão de mérito justa e efetiva, ela deve ser alcançada por meio de um processo, de uma relação processual que se desenvolveu com as funções equilibradas. Cada um contribuindo numa comunidade de trabalho para se chegar a essa realidade. Ok? Isso é muito importante, isso gera uma releitura do processo como um todo, do modo de se pensar e de se evoluir e de se praticar os atos do processo como um todo. Nós veremos em TGP2 a teoria do professor Oscar von Billow, deixa isso para TGP2, mas é uma famosa teoria, a teoria da relação processual, que nos apresenta uma clássica configuração triangular do processo. Juiz lá em cima, autor e réu embaixo. Juiz lá em cima, autor e réu embaixo. Eu mencionei isso para os senhores na aula de conceito de direito processual. A natureza pública, o Estado exercendo poder, o Estado numa posição de hierarquia, de superioridade. Ele exerce força, império, poder. Os senhores estão fazendo isso para P1, uma análise, um resumo dessa aula, se é que já não fizeram. Isso é clássico. E eu disse lá, olha, tem o princípio da cooperação que muda um pouco isso aí. Porque pela cooperação, pela distribuição equilibrada das funções, não se pode cogitar um juiz lá em cima. Esse é o modelo inquisitorial. O juiz forte e as partes fracas. Então agora se defende uma configuração do processo retilínea. Cada um na sua função. Um ao lado do outro, dando a mão para o exercício da jurisdição. Essa é a forma de pensar. Isso não é pouca coisa. Isso não é algo para ficar apenas na letra fria da lei, na letra fria dos livros. Vende bem, é bonito no livro. Isso tem que ser transformado em realidade. Nós temos vários institutos, que eu não vou poder aprofundar aqui agora, não chegou o momento. Eu vou sempre fazendo link, né? Concatenação com os senhores. Estou aqui falando de coisas que os senhores verão lá na frente, que os senhores estão no primeiro período. E se continuarmos nessa relação aluno-professor, os senhores verão que no quinto período, no sexto período, no sétimo período, no oitavo período, eu vou sempre fazendo referência ao que se passou lá atrás. Então é importante compreender bem esses princípios, que quando chegar nesses tópicos, por exemplo, negócio processual, o CPC ele criou um instituto chamado negócio processual, no artigo 190. Lá na aula de negócio processual vai ser importante lembrar cooperação. Porque o negócio processual, que nunca existiu no Brasil, nunca existiu, não, mentira. Nunca existiu, não, mentira, já existia. Mas isoladamente. O sistema processual revogado, que era regido pelo CPC de 73, vimos o artigo 1º do CPC de 73, todo o poder estava na lei, tinha uma menção ou outra excepcional ao negócio processual. Como sempre foi a cláusula de eleição de foro. As partes no contrato podem convencionar onde que eventual demanda vai ser proposta. Cláusula de eleição de foro. Artigo 63, 64, por ali. Nós veremos aqui nesse período. Isso sempre teve, isso era um negócio processual. Só que só se admitia negócio processual nessas hipóteses quando a lei previa. E era algo absolutamente excepcional. Era excepcional. Hoje em dia, não. O negócio processual foi lá para o artigo 190, e o 190 é uma cláusula geral sobre o negócio processual. O 190 vai dizer que, preenchidos certos requisitos, é lícito às partes capazes de estipular mudança no procedimento. Então, as partes podem estipular, entre elas, mudanças no procedimento, para ajustar, para ajuste, para que seja ajustada as especificidades
aos detalhes da causa. As partes podem também convencionar, convenção, pacto, negócio. As partes podem convencionar, segundo o artigo 190, sobre os seus ônus, poderes, deveres, faculdades, durante o processo. Então, as partes podem conversar sobre como se dará o modo de atuação delas no processo. É um processo que perde um pouco essa natureza eminentemente social, publicizante. O processo continua sendo público, porque ele desempenha uma função do Estado, que é o exercício da jurisdição. Só que é a lógica, é a compreensão de que o processo interessa ao Estado. Ninguém diz o contrário disso. O processo interessa o Estado. Mas o processo não interessa apenas ao Estado. O processo interessa muita coisa às partes. Porque quem que vai ser influenciada diretamente pela decisão, pela jurisdição? As partes. Uma das partes. Ambas as partes. Uma delas é condenada, a outra tem um crédito. Ambas as partes são influenciadas diretamente pela jurisdição. Então, tem que ser assegurada a elas uma efetiva participação em contraditório. E a distribuição equilibrada das ações do processo. Nada de um juiz todo-poderoso e uma parte fragilizada, pobre coitada. Estão em condições de igualdade. É isso que a cooperação quer dizer. Aí você pode pensar assim, mas o juiz que julga. Mas o 190 permite que o procedimento até o juiz julgar, as partes convencionem. De outro lado, o juiz só julga se o autor propuser a demanda. Nós veremos aqui uma característica da jurisdição, que é a inércia. Então, cada um tem a sua função. O processo só vai evoluir, chegar satisfatoriamente ao final para o juiz julgar, se todos cooperarem com a jurisdição. Esse é o sentido. Além do artigo 190, nós temos o artigo 269, parágrafo 1º. Artigo 269, parágrafo 1º. O que prevê esse 269, parágrafo 1º? E nós veremos no momento próprio. Prevê que o advogado da parte, então o advogado representa a parte, né? Então a parte, por meio do seu advogado, pode intimar a outra parte. Veja, no ato de comunicação processual, na evolução do processo, nós vimos aqui contraditório. Contraditório tem 4 garantias. Você só pode ter influência para que não seja surpreendido. Só pode participar, se manifestar no processo se você tiver ciência do que aconteceu no processo. Então, para dar ciência à parte do que aconteceu no processo, é necessário a intimação como um ato de comunicação processual. Antes, nós veremos isso, tem um tópico chamado atos de comunicação processual. Mas antes, só quem comunicava, só quem intimava era o Estado. E agora? Agora a parte também pode. Olha, isso é atribuição de poder para a parte para fazer o processo andar, para a condução do processo. Afinal, esse é o tópico que nós estamos aqui trazendo. Tem várias outras manifestações. No artigo 321 do CPC, nós temos a determinação de que o juiz indique para a parte o que está faltando na petição inicial para preencher os requisitos. A petição inicial é um ato formal, é um ato solene. Ela deve vir acompanhada de alguns requisitos. Se tiver tudo ok, segue, toca o barco, o processo evolui. Se não tiver tudo ok, o juiz intima a parte autora para complementar. E no 321, veja lá, na parte final, está previsto, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Então, o juiz coopera, não com a parte autora, o juiz coopera com a jurisdição. O processo só evolui se passar por aquele tópico. E tem vários outros. 357, parágrafo 2º. As partes, junto com o juiz, podem decidir lá no momento final do processo, lá na segunda metade do processo, como é que vai se organizar o processo, como é que se dará a organização do processo. No capítulo de perícia, por exemplo, produção de prova, as partes podem convencionar
qual vai ser o perito. As partes podem nomear um perito convencional. É uma nova forma de encarar o processo. Isso é muito importante. Muito importante. Primeira coisa, importante saber o que significa cooperação. Que todos os sujeitos do processo cooperam entre si, formam uma comunidade de trabalho no sentido do exercício da jurisdição. A condução equilibrada, uma distribuição equilibrada na condução do processo. Cada um com a sua função. Todos participando em prol da jurisdição. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, saber que o CPC de 2015 adota esse modelo. Artigo 6º fala da cooperação, essas várias outras decorrências que eu mencionei para vocês, e nós veremos aqui, eu trato no meu livro, é um modelo cooperativo de processo, uma nova forma de encarar o processo. O processo continua lá no final. O que muda é a lente para você conseguir enxergar o processo. O modo como você vê o processo. É pelas lentes da cooperação. Ok? E uma terceira coisa, que aí não depende da lei, que é se isso vai pegar. É a aplicação prática disso. Demora. Você não muda uma cultura jurídica com uma canetada de uma lei. Não, demora. Nós estamos aqui formando novos profissionais, né, que vão crescer juridicamente, vão se formar juridicamente, orientados por uma nova ordem de ideias, que nós, estudiosos, nós, professores do processo civil, temos o dever de passar para vocês. Ok? Então, nem sempre você vai ver negócio processual, nem sempre você vai ver um juiz que permite uma distribuição, uma condução equilibrada. Demora a pegar. O fato de você não visualizar na prática, porque a mudança de cultura é algo demorado, não significa que não existe. Nós temos a cooperação como princípio, temos diversas regras que decorrem da cooperação, mencionei para vocês, agora é lutar para que ela seja aplicada. E vem crescendo, vem cada vez mais sendo aplicado. Tudo quanto é ramo do conhecimento, tem os profissionais mais avançados, mais retrógrados. Tem uns que se adaptam à mudança, outros não. É exatamente isso que acontece com o direito. Tá? Exatamente isso. Então está visto a cooperação. Era isso que tínhamos para falar a respeito da cooperação. Ok? Dá uma respirada. Vou deixar também que os senhores deem uma respirada. É o tempo do café, um golinho no café. Se alguém tiver aí alguma dúvida, fique absolutamente à vontade. Esse é o momento mais indicado até, né? A gente volta se for necessário. Em não havendo, a gente segue. Já estou aqui preparando o próximo tópico. Então podemos ir, né, pessoal? Bom, então vou seguir, tá? Então, pessoal, o próximo princípio processual, a próxima garantia fundamental do processo que eu quero ver com os senhores é o acesso à justiça. Vamos entender o que significa o acesso à justiça. Uma primeira referência normativa que eu tenho para trazer para os senhores se encontra no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prevê
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é a fórmula que nós temos para tratar da isonomia, que tem como um dos sentidos a ideia de inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade da jurisdição. Não se pode, portanto, o Estado se afastar, se eximir, se abster de exercer jurisdição. Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer tipo de demanda. Você pode formular qualquer pretensão em juízo. E o Estado vai ter que dar o jeito dele de julgar. Essa é uma característica da jurisdição. A inafastabilidade da jurisdição. De um outro modo, isso significa dizer que todos têm acesso à justiça. Essa garantia é fundamental, o acesso à justiça. Nós temos um amplo e universal acesso à justiça. Nós temos um amplo e universal acesso à justiça. Porque realmente entre nós, talvez o Estado brasileiro, que tem várias críticas reais a serem feitas, críticas construtivas, todos querem o bem da nação, mas em relação ao acesso à justiça, nós despontamos aí como um dos melhores. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico cláusulas, regras, positivos que restringam o acesso à justiça, que proíbam a ida à justiça. Então, veja, o Poder Judiciário está de portas abertas não apenas para os nacionais. Um estrangeiro de passagem pode ter juízo? Pode. O cara veio aqui, atracou no Cais do Porto ali e desceu com aquele estereótipo de turista, aquela pele branca com papel opaco, aquele chapelão, aquela camisa florida, abotoada, aquela câmera pendurada no pescoço. Vai dar ruim, sim ou com certeza? Deu ruim. Sofreu algum problema qualquer. Turista, ele vai ficar uma semana no Rio de Janeiro. Ele pode bater nas portas de um juizado, ele pode pedir uma tutela de urgência, se for necessário, pode pedir uma liminar, pode. Mas ele é estrangeiro, ele não paga imposto no Brasil. Ele nunca pisou no Brasil. Hoje é o primeiro, ele entrou, hoje ele peticionou. Foi o primeiro dia dele no Brasil. Hoje é o primeiro dia dele no Brasil. Nunca botou o pé aqui, não tem nada aqui. Ele pode ir a juízo? Pode. Nós temos um amplo e universal acesso à justiça. Falaremos mais sobre isso, vamos passar da exposição aqui. Mas vamos voltar ali ao dispositivo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, parte final que eu quero concentrar aqui, lesão ou ameaça a direito. A lesão, meus amigos, então, lesão a direito. Isso é o que se chama, você vai pedir, então, uma reparação. É uma tutela, nesse caso, uma tutela jurisdicional, né? Tutela reparatória. Então, nós temos a tutela reparatória, alguém me gera um dano, já gerou dano. Já houve a lesão ao meu direito de não sofrer dano. Eu posso ir a juízo e buscar uma indenização? O que é indenização? Olha, indenização. O que é tornar indene? A partícula in não significa negação? Então, indenização, você sofreu dano e quer ficar indene. Indene é não dano, é sem dano. Indenização é eliminar o seu dano. Então, se você sofreu um dano, se você sofreu um prejuízo de 10 mil reais no seu carro, qual vai ser a sua indenização material? 10 mil reais. A indenização não é para você ter lucro. A indenização é para você não ter dano. Ficar no 0 a 0. Sofreu um dano de 10 mil, qual vai ser a indenização? 10 mil. Isso é tutela reparatória. Isso é para solucionar, para corrigir uma lesão a um direito. Ok? Isso se encontra ali no dispositivo, na palavra lesão. Então, o Poder Judiciário pode agir
no sentido de eliminar lesão, de corrigir, de reparar lesões ao direito sofrido? Sim, pode. Mas não apenas. Essa é a tutela clássica, convencional. Nós temos também a proteção a ameaçar. A parte pode ir a juízo para uma proteção a uma mera ameaça a direito. Então, aqui nós temos uma ideia de prevenção, chamada tutela preventiva. Chamada tutela preventiva. E claro que no exemplo que eu dei, vai sofrer dano. Você não vai entrar com uma ação porque você está visualizando que daqui a 30 segundos aquele carro que vem na contramão desgovernado vai bater no teu. Não, aí não tem o que fazer. Né? Esse ato é instantâneo. Mas em alguns casos, você imagina, você está aí no conforto do seu lar, é uma sexta-feira de manhã. É uma sexta-feira de manhã. Você mora em frente a uma praça. E você percebe uma movimentação ali e começa a chegar centenas de caixas de som, faixas da Furacão 2000, venham visitar o mais temido, o mais aguardado baile funk da localidade, em frente à sua casa. Já começou a ter o barulho? Já começou a incomodar o seu sossego? Não. Mas está em vias de acontecer? Sim. Você está em ameaça de sofrer essa lesão a um direito seu, a sua intimidade. Você que trabalhou a semana inteira e estava essa sexta-feira doido por ti, a nossa sexta-feira que nós curtimos. Como é que se curte sexta-feira? Deitado num bom sofá com uma cervejinha, vendo sua televisão. Essa nossa noitada. Noitada dos velhos. Aí tem em frente à sua janela um aparato de 350 caixas de som de maior volume. Vai quebrar o teu vidro. Você pode ir a juízo? Pedir uma tutela de emergência, de urgência, para impedir aquele evento noturno? Pode. Mas você não sofreu dano ainda. Você não sofreu, mas você está na iminência de sofrer. Então, a ameaça ao direito é quando tem uma iminência, um dado concreto de que a ameaça ao direito à lesão vai acontecer. Quer dizer, você precisa esperar a empresa poluir o meio ambiente ou você pode acompanhar para ver se aquele processo... O Estado faz isso o tempo todo. Só libera os alvarás se você demonstrar que você tem condições de não gerar poluição ambiental. A fábrica mudou alguma questão lá qualquer. Pode o Ministério Público ir a juízo dizendo que daquele jeito, daquela alteração, vai poluir o meio ambiente? Não poluiu ainda não. Mas o Ministério Público pode ir a juízo, ou no município do Rio de Janeiro, lá, pode, um ente público pode ir a juízo em face da empresa para obrigar que ela instaure filtros para conter poluição ambiental? Não só pode, como deve. Proteção do meio ambiente. A ideia é justamente evitar que os danos sejam consumados. Porque no meio ambiente, quando você vai agir com toneladas de óleo despejado, já é tarde, filho. Aí demora décadas para corrigir. Para restaurar aquele estado de coisas, demora décadas. Para o peixinho... Veja, como é que vai despoluir a Baía de Guanabara agora? Não é assim tão fácil. Prometeram para a gente na Olimpíada, né? A gente caiu nessa, perdeu essa oportunidade, já era. Demora. Demora. Não é que nada é feito. Às vezes é até feito, mas é um grão de sal. Não vai salgar a lagoa, o rio. São atitudes que demoram. Então, para evitar uma consumação de um dano quase que incorrigível, está aí a tutela preventiva. Uma prevenção, uma precaução para que a lesão não se consuma. Nos dois casos você pode ir a juízo? Pode. Veja, nós temos um amplo acesso à justiça. A própria Constituição fala que você pode ir a juízo para buscar uma proteção a uma ameaça. Uma mera ameaça. Ok? Agora a parte inicial. Vimos a parte final. Vimos o que é a apreciação do Poder Judiciário, parte do meio também, todos podem ir a juízo. A parte inicial,
A lei não excluirá. A lei não excluirá. Parece que esse acesso à justiça, ele só é protegido, ele só não pode ser violado pela lei. Quando diz a lei não excluirá, é uma vedação ao que o legislador crie obstáculos, empecilhos, claro. Está claro ali. Mas é só a lei? Quer dizer, pode o chefe do Poder Executivo, então, mexer no judiciário? Pode o chefe do Executivo criar decretos que impeçam a ida à justiça? Não, realmente não. Porque o Executivo está vinculado à legalidade estrita. E o Constituinte entendeu que colocando lei ali já representaria todos. Então, o termo lei ali significa, na verdade, que o Estado não pode. O Estado lato sensu. Não pode a lei, o legislador, não pode o administrador, o chefe do Poder Executivo, o Executivo, não pode nem o Judiciário. O Judiciário pode criar autoproteções para que não se consiga a justiça. Não, nós juízes decidimos que está muito difícil ser juiz, muito processo para julgar. É o seguinte, quem não pode proibir a ida a juízo é a lei. E nós não somos a lei. Nós somos o Judiciário. A Constituição não proibiu que nós, judiciários, nos rebelemos e vamos dizer que ninguém mais pode ir a juízo. Então, nós, judiciários, vamos fechar as portas. Pode? Não pode. Aquele termo, a lei ali, termo lei, significa, na verdade, o Estado. O Estado como um todo. Nós vamos conceder uma interpretação ampliativa, portanto, uma interpretação extensiva daquele termo lei. Tanto é assim, se vocês forem perceber bem, partindo agora, voltando para o CPC, o que tínhamos para falar da Constituição era isso. Agora, olha o que o artigo 3º do CPC, lá em cima tem CF, né? Artigo 5º, 35, CF, da Constituição Federal. Aqui está só o artigo 3º. Se não tiver o diploma normativo, é porque é o CPC. Artigo 3º do CPC. Ele prevê: não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Na essência, ele é igual ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, mas a redação é diferente. O que nós terminamos de ver lá no dispositivo da Constituição, artigo 5º, inciso 35, eles começavam dizendo: a lei não excluirá. E o CPC disse: não se excluirá. Primeiro que o próprio CPC é uma lei, né? Então ele não colocaria mesmo ali a lei, que eu já sou a lei, eu, CPC, já sou a lei. No máximo ele diria outra lei, mas não é só por isso. É porque ele quis passar essa ideia de que o Estado não excluirá. Não é só o Poder Legislativo. Não se excluirá. Seja o Legislativo, o Executivo ou mesmo o Judiciário. Então, essa interpretação que eu lhes passei no texto da Constituição, o legislador, em 2015, concretizou. Não se excluirá da apreciação jurisdicional. O que consta na Constituição? Da apreciação do Poder Judiciário. Mas qual é o sentido? Todos podem ir a juízo para buscar jurisdição. O que se busca, nós não vimos, é a tutela jurisdicional. E na aula introdutória sobre jurisdição, acho que foi o final da primeira aula, começo da segunda aula, por ali, o que nós falamos sobre jurisdição? Jurisdição é uma atividade, é o que se faz. Judiciário é uma estrutura do Estado, é quem faz. O judiciário presta jurisdição, mas não é apenas o judiciário quem presta a jurisdição. O legislativo, excepcionalmente, presta jurisdição com uma função atípica no julgamento do impeachment. Nós falamos da arbitragem, a arbitragem como jurisdição privada. Vai aparecer a seguir aqui de novo. Quer ver? Vou até trazer agora. É o parágrafo primeiro desse artigo 3º. Olha ali, ó. É permitida a arbitragem na forma da lei. E a arbitragem não se dá perante o Poder Judiciário. Por isso que o legislador, em 2015, atualizou o sentido do que o Constituinte, em 88, disse.
Ele não colocou a lei não excluirá. Ele falou não se excluirá. Qual é o sentido nós já estudamos. Ele não falou apreciação do Poder Judiciário. Ele falou apreciação jurisdicional. Muda, amplia. Porque a jurisdição não é prestada apenas pelo Judiciário. Apreciação jurisdicional significa incluir também a arbitragem, que é jurisdição privada. E o final é igual. O que se protege? A apreciação tanto de uma ameaça, tutela preventiva, quanto de uma lesão, tutela reparatória. É importante, bastante importante. Sobre a arbitragem, nós vamos ter um momento mais preciso para falar sobre a arbitragem. Rapidamente aqui, resumidamente, a arbitragem, que nós veremos os métodos alternativos, mas a arbitragem ela é regida pela Lei 9.307 de 96. O STF já teve a oportunidade de afirmar a constitucionalidade da arbitragem, desse modelo da arbitragem, pela SE 5206. SE é sentença estrangeira, homologação de sentença estrangeira. É o número da decisão. É o tipo da decisão, SE, e o número dela, 5206. E o STJ concede natureza jurisdicional à arbitragem, como nós estamos vendo aqui. Essa natureza jurisdicional da arbitragem, os senhores podem encontrar, a título de exemplo, no STJ, o conflito de competência 111.236. É um julgado. É o tipo de julgado, CC, conflito de competência. É o número do julgado, 111.236. Mas temos mais coisa para falar sobre a arbitragem. Só porque eu mencionei ali, ó, parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Qual é a lei atual? Lei 9.307 de 96. Falaremos mais sobre isso depois. Mas esse parágrafo 1º, ele naturalmente complementa o caput quando diz apreciação jurisdicional. E a apreciação jurisdicional não se confunde com aquela prestada exclusivamente pelo Poder Judiciário. Ok? Para fechar a leitura ali do artigo 3º, tá? Vou trazer os parágrafos 2º e 3º desse artigo 3º. Artigo 3º, parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Consensualidade. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos. Volta. Parágrafo 2º falou em solução consensual. Parágrafo 3º continua falando conciliação, mediação e outros. Significa, então, que a conciliação e a mediação são espécies do gênero consensualidade, solução consensual. Tá? A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão, é um dever, deverão ser estimulados por juízes, por advogados, por defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Todos os sujeitos do processo devem estimular, devem promover a solução consensual. Então, é a ordem da consensualidade. Consensualidade. É um novo modo de se pensar também o processo civil. Processo civil orientado pela consensualidade. Nem sempre dá para se obter uma consensualidade, mas o Estado deve tentar alcançá-la. Se os senhores forem ao artigo 139 do CPC, vou trazer aqui, ó, dos poderes, dos deveres, da responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Então, a incumbência do juiz
Olha o inciso 5º. O que é uma incumbência do juiz? Um dos deveres do juiz. Promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Consensualidade. Preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores. Indo ao artigo 165, senhores verão que, dentre os auxiliares da justiça, nós passamos a ter os conciliadores e os mediadores judiciais. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Eu não estou preocupado com o caput, não, do 165. Ele vai dizer que os tribunais devem criar centros judiciários para a solução dos conflitos. Esse centro vai ser responsável pelas sessões e pelas audiências de conciliação e mediação, tudo mais. Eu quero tratar, não vou nem tratar, vou só mencionar, tá? Os parágrafos 2º e 3º desse artigo 65, que vai dizer o que o conciliador faz, o que o mediador faz, quando que ele deve atuar. Nós vamos tratar disso melhor, o que é conciliação, o que é mediação, num tópico chamado método alternativo de solução dos conflitos. Logo mais, nesse período ainda, quando nós vamos tratar da arbitragem, inclusive. Vai ter uma aula inteira para tratar só disso. Quais são esses métodos alternativos, o que é conciliação, o que é mediação, o que faz o conciliador, o que faz o mediador, o que é arbitragem, o que o árbitro faz. Eu estou passando isso para os senhores agora, para que os senhores percebam que a tutela jurisdicional não significa necessariamente tiro, porrada e bomba. Não significa necessariamente uma parte de um lado, outra parte do outro lado, totalmente antagônicas, em polos distintos, e um juiz no meio, não em cima, né? Um juiz no meio que vai julgar. Então, vamos falar da cooperação, construção, uma comunidade de trabalho. Agora vem a consensualidade. Essa ideia de consensualidade, seja pela conciliação, seja pela mediação, a própria ideia de arbitragem, nós veremos no momento próprio tudo isso. Mas isso atua no sentido, isso vem da doutrina norte-americana, a chamada justiça multiportas. Justiça multiportas. Que vem de multi-door courts. Cortes com multiportas. Multi-door courts. Tribunais, justiça multiportas. O que significa isso? Quando a parte vai acessar a justiça, quando a parte vai acessar o aparato responsável por prestar a jurisdição, ela deve ter várias portas para escolher qual vai entrar. Ela deve ter a porta, acessar o aparato de justiça, tá? Deve ter uma porta para arbitragem, deve ter uma outra porta para a consensualidade, mediação e conciliação, uma outra porta para o tiro, porrada e bomba. Qual é o tiro, porrada e bomba? É a jurisdição clássica. É a jurisdição convencional, na qual o Estado, o juiz vai ao final decidir na marra o que ele quer. Só que essa opção de tiro, porrada e bomba, de uma decisão adjudicada, uma decisão imposta na marra, porque eu sou juiz, quem manda sou eu, não é a única opção. As partes podem agir, o processo pode ser conduzido de modo distinto. É isso que significa justiça multiportas. Arbitragem de um lado, processo judicial do outro. No processo judicial, nós temos a via da cooperação, nós temos a consensualidade, que se somam ao método clássico de jurisdição prestada de modo soberano pelo juiz. Então, o acesso à justiça, ele evoluiu, isso é uma evolução. O artigo 3º, ele é mais denso, teoricamente, do que o seu correspondente na Constituição Federal. O artigo 3º do CPC é qualitativamente, estou falando de hierarquia, estou falando de qualidade teórica. Ele é qualitativamente melhor, mais bem elaborado, do que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Ok? Então, justiça multiportas, inserido nessa análise do acesso à justiça. Não acabou. Falta um último tópico. Também o acesso à justiça, ele passa por aquela análise de um acesso à justiça formal, ultrapassado,
e um acesso à justiça substancial. Então, uma primeira leitura do acesso à justiça formal, era a preocupação, literalmente dizendo, com a entrada no Poder Judiciário, com o acesso ao Poder Judiciário. Bom, inicialmente, havia apenas a previsão no ordenamento jurídico de que todos têm acesso à justiça. Mas, na prática, todos conseguem ter acesso à justiça? Essa é a preocupação que nós vimos enfrentando aqui, não é? As garantias fundamentais devem sair do papel e virar realidade prática. E aí, nesse contexto de transformar a realidade prática quanto ao acesso à justiça, nós tivemos a participação muito importante dos professores Mauro Capelletti, um autor italiano, e do professor Brian Hart, professor norte-americano. Professor Mauro Capelletti, professor de Direito Processual Civil na Universidade de Florença. Professor Brian Hart, professor de Direito Comparado, que analisa, compara os ordenamentos jurídicos, os sistemas jurídicos, da Universidade de Harvard. Eles se conheciam, porque um era professor convidado na outra universidade. Então, o Brian era professor de Harvard e o Capelletti era professor convidado em Harvard. O Capelletti era professor em Florença e o Brian era professor convidado em Florença. Então, havia uma comunidade acadêmica nessas universidades, eles se conheciam e eles resolveram fazer um estudo. Veja, Mauro Capelletti, professor de processo, Brian Hart, professor de Direito Comparado. Eles se uniram e fizeram um estudo sobre o processo a nível mundial. Comparação entre as realidades do mundo. Esse foi o chamado Projeto Florença. Projeto Florença, que foi desenvolvido na Universidade de Florença pelo professor Mauro Capelletti, com o apoio do professor Brian Hart. Esse Projeto Florença tinha como finalidade investigar a realidade prática do acesso à justiça. O que Mauro Capelletti fez? Pegou um formulário, pegou um papel e escreveu, olha, aqui na Itália, falo de Florença, prazer, Mauro Capelletti. Nós temos a previsão no ordenamento jurídico, diz a Constituição italiana, que todos têm acesso à justiça. Mas, ao colocar isso em prática, não é fácil a justiça, não. Então, eles dão com uma mão, tiram com a outra. Pode ir à justiça, mas quando você vai na prática e a juízo, não dá. Nós temos vários problemas que, na realidade, impedem a potencialidade dessa garantia de acesso à justiça. Então, aqui na Itália, apesar da Constituição falar que pode ir, não é tão fácil ir, não. Por esse problema. Pegou aquilo, botou no envelope, naquela época era carta, né? Na metade do século passado, na segunda metade do século passado, envelopou aquilo, carta, e mandou, tirou cópia, mandou para as universidades do mundo todo, ou quase do mundo todo. É um projeto mundial. Para que um projeto seja tido como algo mundial, daí a importância do Brian Hart. É necessário, vai me fugir aqui, porque eu não sou especialista é ele. Eu não sei se são 2 ou 3, acho que são 3 países em cada continente. 3 representantes em cada continente, para que seja um projeto mundial. E tinha. Na América do Sul, o Brasil não foi incluído. Salvo engano, foi Argentina, Uruguai e Chile. Mas o Brasil não estava. Depois até o Mauro Capelletti se arrependeu, que ele virou quase que um brasileiro, vinha para cá todo ano e tal, mas foi depois. Quando ele desenvolveu o projeto, o Brasil não participou. Então ele mandou essas cartas para o mundo todo. Mundo todo, não. Para representação quase o mundo todo. E aí, os professores das universidades que ele endereçou, que ele mandou, leram aquela provocação do Mauro Capelletti e falaram, pô, legal, cara. Legal. Aqui na Argentina também. A Constituição diz uma coisa, mas você vai colocar na prática, não é tão fácil assim, não. Então, esse acesso à justiça que é prometido, ele não sai do papel em algumas vezes. E, por bem, os professores devolveram, contando o que acontecia em cada localidade, mandaram lá para Veneza, para Florença, para Florença,
e eles analisaram, fizeram um estudo a nível mundial, portanto, acesso à justiça naquele momento histórico. E aí eles emitiram um relatório que visava, portanto, corrigir, propor soluções. E eles identificaram, numa análise comparativa entre esses formulários, que tinham 3 problemas, que eram problemas básicos e que aconteciam no mundo inteiro. O que eles pensaram? Vamos focar os nossos esforços. Já fizeram coisa pra caramba. Já foi um projeto significativo. E eles propuseram soluções para esses 3 problemas. Então você aí, Argentina, tem 5 problemas. Esses 3 e mais 2, eu já ajudei a solucionar 3. Agora se vira aí com os outros 2, né? Naturalmente. E aí, o sentido desse projeto acabou sendo, portanto, identificar os problemas e propor soluções para os problemas. E essa ideia de solução para o problema de acesso à justiça consistia, portanto, na eliminação dos obstáculos ao acesso à justiça. O que impedia que, na prática, as partes pudessem ir a juízo? E aí eles chamaram isso de ondas renovatórias. São as ondas renovatórias do acesso à justiça, ou as ondas renovatórias do processo civil, uma facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Vou me corrigir aqui, uma facilitação de acesso à jurisdição, porque não é só o Poder Judiciário quem exerce jurisdição. E aí foram 3 ondas renovatórias. Eles deram esse nome de ondas renovatórias numa linguagem poética, equiparando essa preocupação do Estado em solucionar esse problema, eliminar os óbices, como que a onda do mar. A onda do mar que fica indo e voltando eternamente. Se você ficar olhando a praia, vai ficar vindo lá o tempo todo. E aí o que eles quiseram passar foi essa ideia de que o Estado deve ter uma preocupação contínua em relação ao acesso à justiça. Eles queriam dizer, portanto, olha, isso aqui não é uma solução para todos os males. É necessário continuar investigando o acesso à justiça. Como hoje em dia, o acesso à justiça tecnológico é uma nova preocupação que a academia preocupa, se estuda, está se dedicando. Os soft laws, os robôs, a tecnologia da informação no processo. Será que é igual a quantidade, a potencialidade de acesso em toda o poder judiciário brasileiro? A gente fala do Rio de Janeiro, tem uma realidade, e no interior do Nordeste. Será que vai ser fácil para um advogado no sertão nordestino trabalhar com processo eletrônico? Nós devemos ter toda essa preocupação, né? A ordem do dia atual é a tecnologia da informação, toda essa questão de videoconferência, que é muito legal, uma facilitação, mas gera alguns problemas também. Nós devemos nos preocupar com isso. Veja como é que eles tinham razão. Isso não está tratado lá no livro deles, porque é uma preocupação contemporânea. Eles escreveram para o tempo deles, né? Naturalmente. Então, nessas ondas renovatórias do processo civil, essa solução a esses óbices, essas barreiras, esses obstáculos que impediam um efetivo acesso à justiça, eles identificaram 3 situações. Já vou te dar a palavra, Ana. Você quer falar ou apertou sem querer o botão aí? Se quiser falar, deixa apertado ali que eu vou lembrar que você quer falar, tá? Se foi sem querer, deixa rolar. Não precisa fazer nada. A primeira onda renovatória é o aspecto econômico, o que eles chamaram de acesso à justiça dos pobres. O primeiro obstáculo é o obstáculo econômico, naturalmente. Todos podem ir a juízo. Beleza, quero entrar aqui, excelência, quero te fazer um pedido. Não, tem que pagar custas, 80 mil reais. Pode ir a juízo, mas só pode ir a juízo os ricos. Seria um problema? Seria um grave problema. Nem todos conseguiriam ir a juízo. Então, como o Poder Judiciário, como serviço, como a jurisdição é uma atividade pública remunerada por taxa, nós temos a taxa judiciária, o aspecto econômico, e é assim no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro é assim, porque o profissional que envolve o aspecto jurídico
ele é bem remunerado, profissional técnico. Então é caro. O serviço público de fazer justiça é caro, é custoso. Claro que nós temos o aspecto econômico como uma barreira. E aí qual foi a solução proposta? Criar mecanismos que possam atuar ao lado desta cobrança do Estado pelo serviço jurisdicional. O que nós temos aqui entre nós? A justiça gratuita. Por exemplo, a justiça gratuita significa promover até uma isonomia. Quem pode pagar, pode. Quem pode pagar, paga. Quem pode, não paga. É isento dessa custa. Justiça gratuita para os hipossuficientes econômicos. Quem demonstrar que não tem condições. Um outro exemplo. Juizados especiais. Nos juizados especiais, o exercício da jurisdição no primeiro grau até a sentença é gratuito. Não só para quem não tem condições de pagar, para qualquer um. Pegar o mais pobre dos brasileiros e o mais rico, os dois podem propor demanda no mesmo dia no juizado e não pagar nada. Porque o sistema nos juizados é gratuito, atenção, no primeiro grau de jurisdição. Mas aí os senhores verão lá na aula própria sobre os juizados. Ok? Um outro exemplo de solução desse problema econômico. Um outro exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Porque o que é caro para prestar justiça não é apenas o juiz, não. O advogado também, que se mata de estudar. É um profissional qualificado. Os honorários advocatícios são altos, são caros. Então, o Estado criou um órgão, uma estrutura do Estado, que presta esse serviço para quem não tem condições de pagar, gratuitamente. Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal, é uma função essencial à justiça. Está aí visto o primeiro aspecto, o aspecto econômico. O segundo aspecto, quanto aos procedimentos. Identificou-se que quanto menor for a quantidade dos procedimentos, mais difícil é acessar. Quando não tinha juizado especial, por exemplo, as demandas simples, elas acabavam sendo afastadas do Poder Judiciário. Não é que o Judiciário, que a lei, não havia uma proibição, mas você não ia mover uma ação para cobrar R$500, um procedimento formalizado, custoso, burocrático, você sabia que ia demorar. A realidade prática demonstra que causas como essas nunca são julgadas. Porque o mesmo juiz tem que julgar causas absolutamente complexas e causas muito simples. O que naturalmente acontece? Dá mais atenção ao complexo. E cada vez chega mais complexo. E os simples nunca são julgados. Então, aquelas demandas de R$500, R$1.000, R$5.000, demoravam 40, 50 anos para ser julgado. Nunca eram julgados. Isso acaba ensejando um afastamento desse tipo de demanda. O cara fala, não vou nem propor. O meu vizinho propôs, eu já propus um tempo atrás uma ação parecida com essa e não foi julgada, não vou perder meu tempo indo. Então, reflexamente, a burocratização dos procedimentos ensejava um afastamento, um desestímulo a ir a juízo. Então, aqui era um óbvio fático, cultural, vamos dizer. Você não ia a juízo, porque não vai dar em nada, não, deixa para lá. Um afastamento. Quanto mais procedimentos você cria, como falei, os juizados especiais é um procedimento simplificado para causas simplificadas. Para causas com baixas complexidades. Vamos ter um juízo que vai julgar só coisa simples. E aí, isso abriu, isso reaproximou a sociedade, a parte mais afastada, os mais carentes da justiça. Esse segundo obstáculo era o obstáculo procedimental. Nós tínhamos ainda o problema da tutela coletiva. Porque o direito ele foi construído e foi desenvolvido numa leitura eminentemente individualista. E o processo civil. Então, o direito material
começou a dar um estudo, uma ênfase maior ao direito coletivo lato sensu, né? Direitos individuais homogêneos, direito difuso, direito coletivo, todas essas espécies que estão no artigo 81 do CDC, artigo 81 do CDC. Direito material deu uma ênfase de estudo maior ao direito coletivo e o direito processual não acompanhava. Então, um exemplo simples que eu sempre faço. Quando o direito material, quando a sociedade, quando o direito voltou os olhos para um aspecto coletivo, meio ambiente é um ótimo exemplo. Ele é de... Ao mesmo tempo que ele é de todos, ele não é de ninguém. Ninguém titulariza, né? Então, você imagina, você mora numa localidade que passa um rio bonito atrás. E você está vendo que ele está ficando cada vez mais sujo. Começa a passar ali dejetos, objetos. Aí você vai ver, você vai investigar como um cidadão ativo, preocupado com a coletividade, com o meio ambiente, você vê que surgiu uma comunidade, ou que se instaurou uma fábrica, alguns metros, alguns quilômetros, coisa perto ali da sua residência. Aí você vai ao juízo. Assim, não, eu quero ajudar a sociedade. O que o juiz te perguntar? Vem cá, o rio é teu? O rio é teu? Não, não é meu, excelência. Se não é teu, sai daqui. Você não pode propor. Não pode fazer nada. Porque você só pode cuidar do que é teu. Uma leitura individualizada do processo. Então, o processo ele atrapalhava a efetivação dos direitos coletivos. Porque o processo só sabia lidar com Caio e Tício, sabe? João e Maria, um com um. Processos numa leitura individualista. Isso foi mudando. Foi criando-se, portanto, processos coletivos também. Foi criado um sistema processual coletivo. Aqui entre nós, a ACP, Ação Civil Pública, Ação Popular, mandado de segurança, tem um mandado de segurança coletivo também. Então, ACP, Ação Civil Pública, AP, Ação Popular, mandado de segurança coletivo, MSC, mandado de segurança coletivo. Então, são procedimentos para serem aplicados no processo que têm uma vertente coletiva para atender a um direito coletivo, para atender ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, artístico, à probidade administrativa, atender aquela moralidade, aquele conjunto que passa por uma ideia pública de direito coletivo, lato sensu. Ok? Então, esse foi o resultado desse projeto Florença, que visava ali implementar uma efetiva garantia de acesso à justiça, no sentido bem literal mesmo, de entrar na justiça. Só que nós não podemos parar por aqui. Falta um último tópicozinho ainda. A preocupação não deve ser exclusivamente, tão somente, com o ingresso no Poder Judiciário, como nós vimos até agora. Quando você vai analisar o serviço público de transporte, você analisa tão somente a porta de entrada do ônibus ou também a porta de saída? Você analisa tão somente se o motorista parou no ponto certinho para você entrar, esperou você passar na catraca, você sentou, a entrada, o ingresso, o acesso ao meio de transporte. Ou você analisa também se ele parou no ponto quando você tocou o sinal, a cigarra, sei lá como é, cada um chama de um jeito. Se ele parou no lugar adequado, se ele conduziu o ônibus, o meio de transporte, de um modo adequado, se ele foi igual um louco para tirar a mãe da forca. Você analisa se ele deixou você descer direitinho, se ele arrancou com o ônibus e te derrubou, te gerou um dano. Você analisa o serviço público de transporte olhando só para o ingresso ou também para a saída? Claro, você analisa serviços públicos de modo geral, com o ingresso, com o desenvolvimento e com a saída. Na totalidade, na integralidade. Também o serviço público jurisdicional, a atividade jurisdicional, deve ser analisada não apenas com o acesso, literalmente. Então, hoje em dia, quando se fala acesso à justiça, leva em consideração esses obstáculos para o ingresso,
E também se leva em consideração o desenvolvimento do processo e o exercício da tutela jurisdicional, o serviço que você recebe efetivamente. Tudo isso é levado em consideração. Para que nós tenhamos um processo devido, você tem que olhar o começo, meio, fim do process of law, devido ao processo legal que nós analisamos na Constituição. Então, quanto à saída, uma leitura substancial, portanto, hoje em dia nós falamos em acesso à ordem jurídica justa. Ou você vai falar em acesso à justiça substancial, alguns acesso à ordem jurídica justa. Porque nessa expressão ordem jurídica justa, tem o acesso à justiça, literalmente, o ingresso, a entrada, e também tem a preocupação com o desenvolvimento e com a saída. E para que nós tenhamos um acesso à justiça substancial, atualizado, contemporâneo, um acesso à ordem jurídica justa, a tutela jurisdicional ela deve observar alguma característica. E as características são, a primeira delas, a tempestividade, que é uma outra garantia fundamental e nós analisaremos em separado. A segunda garantia é a adequação. Nós falaremos da adequação quando das características da jurisdição, né? A tutela jurisdicional deve ser adequada. Isso nos remete à ideia do princípio da correlação, princípio da descrição, o princípio da congruência. São sinônimos. Significa a mesma coisa. Significa que o juiz julga aquilo que você pediu. Resumidamente, o juiz julga aquilo que você pediu. Artigos 141 e 492 do CPC. Nós veremos isso melhor com calma depois. A tutela jurisdicional deve ser tempestiva, adequada e, item 3, efetiva. A decisão judicial deve sair do papel. Se o juiz determinou que o réu entregue um carro ao autor, o que é a tutela jurisdicional efetiva? É o carro uma hora aparecer com o autor. O Estado não pode parar acreditando que exerceu jurisdição quando afirma o direito, declara quem tem o direito. É necessário que o Estado também efetive o direito que ele afirmou. Essa ideia de efetividade nos remete à execução, tutela executiva, tutela jurisdicional executiva, execução, que tem como finalidade a satisfação das obrigações. Satisfação na prática, a entrega do carro, o cumprimento do fazer, o pagamento da quantia, da condenação. Ok? Então, a tutela jurisdicional, para que seja compatível com o acesso à justiça, a tutela jurisdicional deve ser tempestiva, adequada e efetiva. Então, vimos a preocupação, literalmente, do ingresso e da saída em relação à atividade jurisdicional. É dessa forma que se encara o processo civil hoje em dia. As garantias do processo quanto ao acesso à justiça hoje em dia. Estou aqui em dúvida se... Então, está visto aí, meus amigos? Está visto o acesso à justiça. Estou eu aqui pensando se eu vejo alguma coisa a mais, faltam 10 minutos. Ou se eu libero vocês, acho que vou liberar que minha voz já está no limite. Nós estamos acabando, chegando ao fim das garantias fundamentais. Não acabou aqui, na próxima aula nós vamos tratar de alguns outros. Próxima aula inteira nós vamos ficar vendo princípios, mas está acabando. Na próxima aula a gente deve ver uns 3 ou 4 princípios para a gente conduzir para o final aí
esse tópico, extenso tópico das garantias fundamentais do processo. Tá certo? Vamos ficando por aqui. A voz está pedindo a Rio. Nós vimos hoje, portanto, princípio da cooperação e princípio do acesso à justiça. Beleza? Galera, então tá ótimo. Vou encerrar a gravação aqui.